Gente do céu, a dívida do cartão de crédito tá pegando todo mundo. Mas você que escolheu ver esse vídeo vai encontrar o caminho da saída. E eu vou te contar o caso de uma aluna que conseguiu sair das dívidas do cartão de crédito. Eu tenho certeza que esse caso vai abrir a sua mente para que você possa tomar as melhores decisões e também sair das dívidas do cartão para nunca mais voltar. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo a pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel aqui é ser o seu aliado nessa jornada contra as dívidas. Então bora para a história! E essa aluna é uma pequena empresária, ela tinha ali um negócio, estava funcionando, estava faturando, tinha ali seus clientes, tinha ali sua equipe. Com certeza eu posso te dizer, pelo que eu conheci dela, ela não era uma pessoa irresponsável, ela não era amadora. Ela era uma empresária comum, igual a milhões de brasileiros, inclusive talvez igual a você. E o que aconteceu com ela é exatamente o que está acontecendo com o Brasil inteiro nesse momento. Então olha só como que começou essa história. Ela usava o cartão de crédito como uma ferramenta de capital de giro. Coisa normal, todo mundo faz. E o grande problema é que quando o mês começava, grande parte do dinheiro que já entrava ia direto para pagar ali a fatura do mês anterior. E ali ela começou a usar o cartão todo mês para trocar um mês. E aí ela usava o cartão de novo e aí empurrando aquela bola. E aí ela pagava a fatura, usava o cartão, pagava a fatura, usava o cartão. Tava tudo funcionando, ela tava apertada, mas estava funcionando. Até que um mês a operação dela desequilibrou. Teve cliente que atrasou o pagamento e surgiu ali uma despesa fora do que estava previsto. E ela não deu conta de pagar a fatura inteira. E aí o que ela fez? Pagou o mínimo. E no mês seguinte aconteceu a mesma coisa, ela pagou o mínimo de novo. E lá no terceiro mês ela começou a atrasar e o banco veio e fez o parcelamento da fatura. Ela até pensou assim, não, melhor, porque os juros serão menores que o rotativo. Pareceu ali uma boa saída, mas na prática não é. Porque depois veio mais um atraso e mais um parcelamento, e aí quando veio o cheque especial para cobrir a fatura do cartão, e aí depois veio o financiamento para cobrir o cheque especial, e quando ela me procurou, ela abriu uma planilha, e eu vi ali mais de 200 mil reais só com o banco, sem contar os outros credores normais que ela já tinha. E eu quero te perguntar, essa história aqui tá fazendo sentido para você? Ela lembra, de repente, uma história de alguém que você conhece? E talvez seja também a sua história, porque é assim que as coisas acontecem. Começa com o cartão, aí o cartão vira um financiamento, aí de repente a parcela do cartão você não dá conta de pagar, aí cai no cheque especial, aí o cheque especial é muito mais caro e aí vira uma bola de neve e você acaba não conseguindo sair das dívidas. E aqui é importante, e eu preciso da sua atenção para que você entenda uma coisa que muda tudo. Quando ela me procurou, ela estava muito destruída emocionalmente. Ela achava que ela era incompetente, ela achava que de repente ela não tinha habilidade para tocar o negócio, e ela achou que ia acabar perdendo tudo, e na verdade não era nada disso. E eu posso te dizer que na verdade ela estava ali vestindo um personagem. Lá no Método Eject, eu sempre falo sobre esses personagens. E uma pessoa que entra em dívida, normalmente ela veste um de 3 personagens, que eu chamo. Ou ela é ingênua, ou ela assumiu ali o papel de atrevida, ou ela assumiu o papel de vítima. E ela estava ali, no caso, nós identificamos que ela estava assumindo o papel do ingênuo. O ingênuo não é uma pessoa burra. O ingênuo é aquela pessoa que confunde o dinheiro na mão com solução. E no caso dela foi exatamente o que aconteceu. Ela não levou em conta que todos esses créditos tinham um alto custo. Ela ia ter que pagar por isso lá na frente. Ela viu ali o cartão como uma solução de capital de giro, só que ela não viu que isso aí ia se tornar uma dívida cara. Ela viu ali o parcelamento da fatura como uma alternativa de alívio, mas ela não viu que ela estava consolidando uma dívida nova de valor muito mais expressivo. E ela viu também que o banco estava ali oferecendo crédito para ela, talvez como uma parceria, quando na verdade ela estava apenas postergando uma bola de neve impagável que uma hora ou outra ia acabar atropelando ela. E na prática, como ela estava ali vestindo esse personagem do ingênuo, qualquer dinheiro que entrasse ia acabar entrando no buraco errado e sumia, para nunca mais ela ver. Então por isso que o primeiro passo não era ir lá e pagar ou sair renegociando. O primeiro passo foi tirar esse personagem de dentro dela, ou seja, tirar esse personagem do comando e criar ali um novo comportamento. Agora fala pra mim, mas fala a verdade, quem aí que tá vivendo isso daí também? Escreve aqui nos comentários. E agora eu quero te falar sobre uma pegadinha, uma armadilha que é muito importante avisar antes de continuar essa história, porque é nela que a maioria dos empresários cai. É a pegadinha do parcelamento automático da fatura do cartão. Parece que é uma solução simples, mas na prática dobra ou triplica a sua dívida. E funciona assim, você está lá com uma fatura aberta e não vai dar conta. O banco vem e oferece. Ah, vamos parcelar isso aqui em 24, 36, o juro será melhor, mais reduzido que o do rotativo. E eventualmente você aceita, né? Ou se você não aceitar, o banco coloca lá automaticamente essa negociação e te manda só o boleto.
E nesse momento, você ali nesse momento consolidou uma nova dívida. E essa nova dívida tem juros que vão triplicar o valor original da sua dívida. Na prática, o que você perdeu? Você perdeu o poder de negociação que você teria. E olha, presta atenção, eu vou te explicar por que você perdeu o seu poder de negociação. Ela tem um potencial de negociação com descontos muito expressivos. Isso porque o banco vai colocar a sua dívida lá num provisionamento como inadimplência, como perda, e ele vai estar disposto a fazer negociações com 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de desconto. E nós vamos partir aqui na negociação de uma premissa de que nós vamos discutir levando em consideração o valor da sua dívida original. Agora, quando você renegocia e divide essa dívida do cartão em 24, 36 meses, não há nenhuma razão do banco negociar com você, a não ser que você entre em inadimplência. Agora, se você entrar em inadimplência, a dívida já é o dobro ou o triplo. E aí o ambiente de negociação vai ser a partir desse valor e não daquele valor inicial. Então, você já entrou mal no início da negociação. Então, fica aqui essa lição. Esse parcelamento automático da fatura do cartão, ele é um alívio basicamente emocional. E ele não é uma estratégia de renegociação. E essa empresária dessa história, ela praticamente aceitou 3 renegociações dessa ao longo do caminho. E isso aí, no final das contas, acabou tornando o problema dela muito maior do que necessariamente poderia ser. E olha, se esse conteúdo aqui tá fazendo sentido para você, já deixa o seu like e segue esse canal, porque agora eu vou te contar como que ela saiu. E nós vamos para a dica do aliado. A primeira coisa que ela fez foi parar de sangrar. Ela cortou o uso do cartão de crédito e parou de usar novos créditos, ou seja, parou de pedir mais dinheiro para o banco. Na prática não foi fácil, porque a empresa dela já estava dependente do crédito para conseguir fechar o mês. Mas ela entendeu que enquanto ela continuasse usando o cartão ou usando qualquer tipo de crédito, o plano dela ia acabar furando. E depois ela fez aquilo que é desconfortável para muita gente, e eu sei que tem muita gente evitando, mas é libertador. Ela foi lá e listou tudo que ela devia. Dívida com cartão, dívida com empréstimo, dívida com parcelamento, dívida inclusive com fornecedor e todos os créditos e compromissos que ela pegou. E depois disso ela foi até o banco, pegou os extratos, foi até o Banco Central, baixou o relatório do SCR, que inclusive é gratuito, muito fácil de acessar, você pode acessar aí com o seu Gov. E aí nós fomos lá montar o campo minado dela, ou seja, o mapa das dívidas. Nós colocamos lá num papel tudo claro quais eram os nossos adversários. E nesse momento, quando ela viu lá o número total, ela ficou impactada ali, falou, nossa, era quase que eu desisto. Não, mas no final ela seguiu. E é exatamente quando você vê o tamanho do monstro que você tem que enfrentar que você começa a vencer ele, porque você começa a ter dimensão do seu desafio. E aquela pessoa que está ali lutando no escuro, ela sempre vai perder. E aí veio a parte técnica. Ela revisou toda a operação da empresa dela e na prática o que ela fez? Ela cortou custos que eram desnecessários, ela renegociou aluguel, ela renegociou ali contratos que ela tinha, serviços. Obviamente ela não cortou tudo, porque não tem como cortar tudo, senão você vai arrebentar com a sua empresa. Mas ela fez cortes cirúrgicos, entendendo aquilo que era essencial e aquilo que era eventualmente um conforto e poderia ser suspendido por um devido tempo. E teve um ponto muito importante, uma virada de chave que a gente aborda lá no método EJET no módulo Caixa Forte, que é retirar o dinheiro do banco onde estão as dívidas. Isso mesmo, teve que fazer isso. Abrir conta em outro banco e transferiu ali o fluxo financeiro da empresa para esse outro banco e desligou todos os débitos automáticos que ela tinha autorizado na conta dela. Isso mesmo. Ela foi lá e revogou as autorizações de débito automático das dívidas. É importante dizer que isso daí é um direito de todo correntista. Tem uma resolução do Banco Central, de número 4790, lá no artigo 6º dela, ela fala que todos têm o direito de cancelar débitos automáticos a qualquer tempo. É só você pedir lá no saque do banco, anotar o seu protocolo e, se eles não responderem, ir lá no consumidor.gov e fazer uma reclamação se o banco resistir para baixar o débito automático. E aí, a partir desse dia, o dinheiro passou a ficar com ela, não mais com o banco. E aí, o jogo começou a virar. Por quê? Porque com o dinheiro na mão, você começa a ter munição para poder fazer as negociações. Agora, quando você não tem caixa, você está zerado, aí você vai implorar e você não tem condição de aceitar nenhum tipo de negociação. E foi nesse momento, inclusive, que ela enfrentou uma parte muito importante, que é a do pagamento seletivo, que é definir quem que vai receber agora e quem que vai esperar. É muito chato, né? Ninguém quer deixar de pagar os outros, mas quando os recursos são limitados, você não tem alternativa, você precisa tomar uma decisão consciente, que é pagar apenas as pessoas que são essenciais, e as outras você vai deixar para uma segunda etapa, que é a etapa de negociações, e que você vai lá e vai honrar com todos eles, mas com dinheiro na mão, condições de fazer boas negociações. A gente tem que ser sincero aqui. Em uma crise financeira, não dá para pagar todo mundo, porque se tivesse, você não estaria numa crise financeira.
E aí o que ela fez? Ela priorizou aquilo que mantinha a empresa dela funcionando, que são os funcionários, aqueles fornecedores essenciais, né? Alguns impostos que são muito importantes têm que ser pagos, senão pode dar um problema muito grande. E aí ela fez os bancos esperarem. E aí o efeito prático foi que as dívidas dela foram esfriando, né? E na prática é de fato muito desconfortável, sim, mas ao mesmo tempo é libertador, porque você resolve, sim, você vai lá e resolve de uma vez por todas, que você chega, faz um acordo, paga, quita e encerra a questão. É óbvio que no meio do caminho teve telefone tocando, cobrança no WhatsApp, e-mail, mas ela tinha ali um plano. E alguns meses depois, já com caixa no bolso e com aquela dívida lá no banco já mais madura, ela sentou para negociar. E foi aqui que ela chegou em grandes negociações e ela conseguiu fazer um acordo com 74% de redução da dívida dela. Exatamente isso, hein, que você ouviu. 74% de redução da dívida dela. Por quê? Porque ela chegou lá com o dinheiro à vista. Chegou lá no momento certo, quando a dívida dela já estava mais amadurecida, o banco já tinha feito o provisionamento da perda lá junto ao Banco Central, e aí ela fez o quê? Show the money! Mostrou o dinheiro. E quem mostra o dinheiro está numa situação totalmente diferente, está numa posição de força. E lá no método Eject eu ensino exatamente esse caminho. Como você vai seguir, quais são os protocolos, qual é o momento de cada etapa, quais são os modelos de carta, quais são as ordens de negociação, quem se negocia primeiro, quais são os scripts, o que você tem que falar com cada tipo de credor. Esse é um verdadeiro método passo a passo para que você possa ter clareza, ter um plano para que você possa sair das dívidas. E eu posso te dizer que essa é a diferença de quem sai das dívidas daquelas pessoas que ficam rodando em falso por anos, sofrendo endividado. Então vamos ao resumo da obra. Sai das dívidas do cartão de crédito não é sobre pagar mais rápido, é sobre parar de sangrar, enxergar o tamanho real do problema e, sobretudo, tirar esses personagens errados aí que estão pilotando o volante da sua vida financeira. É também proteger o dinheiro que você tem e escolher e priorizar quem vai receber e pagar no momento certo, sem que você perca aí o seu poder de fogo para que você possa fazer grandes negociações. E essa empresária hoje está com a empresa dela rodando, sem o cartão de crédito como muleta, tá lá com o nome limpo e, obviamente, com aquilo que importa, sabendo jogar o jogo de verdade, como funciona, tendo domínio da situação financeira dela para que ela nunca mais volte às dívidas. E olha, se você está nessa situação hoje, eu quero ser o seu aliado nessa jornada. Aqui embaixo, nos comentários fixado, tem um link do Método Eject, que é o curso completo onde eu destrincho cada etapa que eu narrei aqui para você. E também deixei aqui embaixo o link lá do meu escritório de advocacia, caso você precise de ótimos advogados contra banco para poder te ajudar. Obviamente, eu preciso te dizer que não são todas as pessoas nem causas que estão ali alinhadas com o perfil do meu escritório, mas se o seu caso estiver alinhado conosco, vai ser um prazer poder cuidar dos seus interesses e te ajudar a sair das dívidas. E eu quero te convidar também a seguir este canal, ativar o sininho da notificação e comentar aqui embaixo qual que foi o momento que você percebeu que o cartão virou um problema na sua vida. Olha, eu leio todos os comentários e quero inclusive que você escreva aqui nos comentários mais sobre a sua história, porque eu quero usar isso como base para gravar novos vídeos. E eu quero te dizer mais, anota aí, viver endividado pode até ser comum, mas não é normal. Você nasceu para viver uma vida próspera e abundante. Então, meu querido, vem aqui, eu quero que você venha aqui comigo para nós juntos apertarmos esse botãozinho para fazer o seu eject das dívidas.